Alô, boa tarde, companheiros e companheiras. Vamos dar início aos nossos trabalhos da tarde. Eu não componho a mesa agora, ela ficou organizada de uma outra forma e eu estava esperando as pessoas chegarem. Então, vou solicitar, já que os componentes que foram destacados para a mesa ainda não se apresentaram, a mesa agora à tarde ficou para ser composta através da distribuição dos coletivos que já foi feita por algum integrante do SPL, do MEI e do Unidos. Então, eu solicito que os companheiros indiquem aqui para a composição da mesa um integrante de cada um desses coletivos para a gente dar início ao trabalho. Não estão ouvindo aí? Falo mais alto. Melhorou? Tá. Preciso repetir? Tá. Pessoal, atenção aqui, por favor. A mesa agora à tarde foi constituída, né, por 3 companheiros, de cada um dos seguintes coletivos, um do SPL, um do MEI e um do Unidos. Como a mesa ainda não está composta, está atrasando muito, eu estou propondo que a gente chame quem da plenária, um de cada um desses coletivos, para a gente começar os trabalhos, senão vai atrasar muito. Pode ser? Pode vir alguém aqui, um companheiro do Unidos, um no SPL e um do MEI, para começar os trabalhos? Ok? Estou esperando. Até porque, se eu começar a tocar sozinha, vai dar problema também. Vamos lá? Já temos um companheiro do SPL aqui. Falta um do MEI e um do Unidos. Unidos está aí, nós precisamos mais um companheiro do MEI para compor a mesa, por favor. Alô, boa tarde a todos e todas. Companheirada, vamos dar início aos nossos trabalhos da tarde. Então, eu convido os companheiros da tese, Instituição do Reconhecimento de Saberes e Competência, RSC para técnicos administrativos em Educação e do nível 4 do RSC para os docentes da EBTT. Sortear primeiro. Companheiros, tem a ver com o ponto e a apresentação da tese do ponto anterior. Eu quero fazer uma solicitação de pedido de esclarecimento por conta de que, ao final da intervenção do último companheiro que apresentou a tese, o Carlão, foi apresentado que o Andes haveria votado em seu congresso um encontro para discutir a desfiliação e a saída da CSP com lutas. Eu gostaria de um esclarecimento de se é verdadeiro ou não o que o Andes... Essa é a solicitação, pedido de esclarecimento, e o companheiro da CSP com lutas poderia esclarecer também essa questão. A mesa entende que tem uma solicitação de esclarecimento ao informe que o Carlão deu? Eu acho que não. A mesa entende que quem pode dar esse esclarecimento é a CSP com lutas, né? Que foi feita uma solicitação do Andes para a desfiliação, então convido o companheiro. Então, qual foi? Tudo bem. Eu disse que o Andes teve um congresso agora, e no congresso do Andes se chamou um CONAD especial para julho, onde tem uma tese e tem de desfiliação ou com lutas. O ponto é único, com lutas. E tem uma tese para desfiliação. Você não pode me desmentir isso, porque é verdade, companheiro. É esse esclarecimento que eu tenho. Agora, se vai se desfiliar ou não vai, não é problema meu, é problema do Andes. Mas que tem a tese, tem. Ok, vamos tocar. Isso é uma questão... Ele está trazendo um informe, na realidade, se tem ou não, é um informe dele, né? Se tem tese, é o Andes que vai apresentar essa tese. Eu acho que não cabe estar discutindo essa questão aqui que envolve o Andes. Se o informe dele procede ou não, o Andes tem que estar aqui dar o esclarecimento. Ninguém aqui compreendeu o companheiro do Andes. Então, a gente entende que fica comprometido qualquer outra pessoa dar qualquer informe, porque quem está se referindo ao Andes, tá bom? Então, o Andes é que deveria fazer o esclarecimento. É isso. Entendimento da mesa é esse. Tem entendimento contrário? Não, companheiros, eu acho que, em primeiro lugar, o Carlão fez, no mínimo, uma retificação do que ele disse. Porque o conteúdo que foi apresentado foi de que o Andes votou um encontro para definir a ruptura com a CSP com lutas. Eu solicito que a CSP com lutas, a central da qual o Andes, o Sinasef e o Movimento Combativo se organiza, que a CSP com lutas possa apresentar aqui o informe do que de fato aconteceu no Congresso do Andes, para a gente não tergiversar a discussão. Pessoal, esclarecimento foi feito, vamos limpar a área aí e tal, vamos tocar. Assim,
não cheguei no início logo, cheguei logo depois da manhã. São 3 teses que serão apresentadas e já tem uma lâmina ali postando uma tese. Há necessidade de fazer sorteio, a gente segue na sequência. Consulta o plenário, a gente faz sorteio, se segue na sequência, como consta aqui no caderno. Segue a sequência? Ok. Então, 15 minutos. Convido o propositor da tese, um dos membros, para intervir aqui durante 15 minutos, apresentar sua tese. A tese é Instituição do Reconhecimento de Saberes e Competências, RSC, para técnico administrativo. Carlão, por favor, Carlão. Companheiro, eu estou pedindo aqui, em nome da mesa, que os companheiros tenham calma, não façam nenhum debate paralelo. Se tem alguma divergência, que saiam do plenário e vão discutir lá fora, porque vocês estão atrapalhando o Congresso, tá bom? Página 67, por favor, companheiro. Seu nome é? Companheiro Mário. Está só aguardando aqui o reto projetor processar aí a... Boa tarde a todos, então. Meu nome é Mário, sou representante da delegada da seção sindical de Concórdia. Antes de começar a falar sobre essa tese, eu vou elencar alguns pontos que surgiram para a construção dessa tese. Então, esse assunto aqui já tem sido discutido aqui no sindicato há muito tempo, e nós lá em Concórdia tivemos uma ideia de poder coletar todas as informações que estão na rede, nas comunidades, nos grupos do Facebook, e poder, então, trazer esse assunto aqui para a instância do Consinasef e poder discutir. Sabemos também que o RSC contemplou apenas uma parte do nosso sindicato, apenas os docentes. Os técnicos ainda não tiveram essa possibilidade, e muito menos os aposentados. Então, a ideia nossa é trazer esse assunto aqui para a discussão, com uma proposta um pouco diferente do que vem circulando. Até hoje, recebemos um ofício que já está sendo protocolado no CONIF, essa questão do RSC Postais. Então, a ideia aqui é poder justamente gerar esse espaço de discussão, através, então, dessa tese que visa, então, estabelecer o RSC para os técnicos e também o nível 4 para os docentes. A informação que eu recebi por e-mail, que já foi a Secretaria do CONIF já protocolou. Um ofício e tudo. Foi hoje de manhã. A mesa pede que, durante a apresentação da tese, o propositor, o companheiro, não seja interrompido. Qualquer esclarecimento será feito no final, tá bom? Bom, então, como introdução, a gente traz então essa tese justamente para complementar a Lei 11.091 de 2005 e a Lei 12.772 de 2012. Essa lei, a 11.000, todo mundo aqui já sabe, trata do PCTAI, enquanto essa 12.000 relata, então, a nova carreira dos professores docentes, dos docentes. Então, a ideia é justamente estabelecer o nível 4 para os doutores, que então, dessa forma, poderiam então ter uma ascensão financeira na carreira, e estabelecer também as regras para os técnicos poderem também ter o mesmo direito. Então, a proposta é baseada em 5 níveis e 2 subníveis para o RSC, que tem fins de percepção de incentivo à qualificação para os técnicos. E esses níveis, então, serão acrescidos na lei que eu já comentei, que justamente trata sobre a estruturação do plano de carreiras dos técnicos. A outra parte toda a proposta está baseada, então, no acréscimo no nível 4 para os professores. Em relação a isso, eles teriam, então, uma ascensão até a classificação, a classe de titulares. Então, esse 4º nível, que não está contemplado no atual RSC, visa justamente equivaler os professores com título de doutor aos titulares, visto que tem um certo tempo e para também manter a mesma proporcionalidade, o mesmo direito dos professores que não têm o título poderem ascender a uma classe superior. Então, como justificativa, considerando então a política nacional de desenvolvimento de pessoal,
que visa a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos. A instituição da RCC contempla essa situação, né, que é um anseio da sociedade ter sempre um serviço público digno de um país desenvolvido. Então, dessa forma, existem políticas para qualidade e nada mais é do que o RSC hoje, para os professores, é um incentivo à produção de ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé que rege as nossas instituições de ensino. Então, o RSC objetiva dar oportunidade àqueles que não detêm o título de graduado, especialista, mestre ou doutor, a ascender financeiramente, equiparando-se aos detentores efetivos de tal situação. Então, se a gente fizer um paralelo à construção o que a gente chama hoje de IFES, né, que vem das antigas escolas, muitos professores não tiveram a oportunidade de sair para fazer um mestrado, um doutorado, um curso de especialização. Então, a criação da RSC contempla justamente isso, é poder dar essa possibilidade a partir do memorial descritivo de toda a carreira que a pessoa teve, em poder, então, ter agora um benefício financeiro jus a todo o desempenho, a tudo que fez pelo crescimento da instituição. Então, no RSC dos tais, que será dividido então, em 5 níveis e 2 subníveis, que serão então alocados no anexo 4 da respectiva lei, a gente tem a seguinte situação. Então, o RSC1 é o ensino médio completo, né? O RSC2 seria curso de graduação completo, o 3 especialização, o 4 mestrado, e o doutorado teria uma pequena diferença. Então, quem tem o técnico que tem mestrado, ele ascende a doutorado com 75%, e também o técnico que fez doutorado, para também valorizar a saída para o título de doutor, teria também um acréscimo constituindo o nível 5B. Então, no doutorado, teríamos 2 divisões, o nível 5A para os mestres que vão se equivaler a doutor, e o 5B para os técnicos com doutorado, terem uma percepção, um acréscimo um pouco maior, até para poder valorizar a saída para o doutorado. Então, aqui a equivalência com a titulação acadêmica, né? Então, tem o nível 1, 2 e 3, foi o que eu já comentei ali. Então, isso aqui já está sendo bastante difundido e divulgado nas redes, né? Então, na verdade, é só uma compilação dessas informações. Então, a diferença mesmo, o acréscimo que a gente, lá em Concórdia, a gente pensou, é a questão justamente do final da carreira, até para equivaler à questão do nível 4 para os doutores, né, em relação ao docente. Então, o 5A, que equivale à titulação de mestre, somado ao RSC5, equivalerá ao incentivo à qualificação de doutorado, e o 5B, titulação de doutor, somado ao RSC5, equivalerá ao incentivo à qualificação de doutorado, mais 7,5%, ou 5%, dependendo da área de conhecimento do título do doutor. Em relação, então, ao quadro criado no RSC4, nós temos hoje, então, RSC1, 2 e 3, que contempla a especialização, mestrado e doutorado, e, a partir daí, a carreira de docente permite a ascensão até o titular. Então, no caso, o professor com título de doutor, contemplando o RSC4, poderia, então, se equivaler ao titular, né? Então, o RSC-TAI, ao reconhecer as competências adquiridas pelo servidor ao longo da carreira, no exercício de suas funções, estimula a continuidade da sua qualificação, visando que a concessão é progressiva, ocorrendo à medida que o servidor se desenvolve, elevando sua titulação formal. Então, a questão aqui é justamente valorizar o técnico que deixa seus afazeres do dia a dia e começa a se qualificar. Então, hoje a gente vê, eu como professor, eu sei que dependo muito dos técnicos do laboratório, o esforço que é você montar uma aula, chegar o professor e dar aula. Então, isso tudo serve para justamente equivaler o professor ao técnico, já que hoje nós só temos os professores que recebem o RSC, enquanto tem toda uma classe que não está tendo esse benefício. Por isso, então, a proposta para ser colocada e discutida aqui. Então, o RSC tem equivalência ao incentivo à qualificação, com relação direta, tendo em vista que as ações a serem consideradas para fim de concessão terão foco nas competências relativas às atividades desenvolvidas pelo servidor em seu ambiente organizacional. Então, a outra coisa que surge é a questão, assim, como o professor ele tem o RC1, 2 e 3 e contempla pesquisa, ensino e extensão, alguns técnicos, devido às suas funções, não têm a participação direta no tripé, como pesquisa e extensão. Ficam muito ou no ensino ou na questão administrativa. Então, a proposta aqui é justamente
fomentar essa discussão para que mais tarde, ao criar as competências, os critérios, possa também contemplar aquele técnico que não tem uma ação direta com um aluno, que não faz pesquisa, ensino e extensão, mas é o cara que faz a licitação, que liga para os fornecedores, enfim, uma função que não está diretamente relacionada à atividade fim do Instituto, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então, para tentar ser o mais justo possível, daí é isso uma outra discussão, que então será elencada essa questão toda da participação do técnico como membro desse ambiente. Então, nesse sentido, o RCTAI passará a compor a estrutura remuneratória do servidor nos termos do artigo 11 e 12 da citada lei. Bom, então, além disso, depois, seguindo aqui a apresentação, tem a questão, então, dos professores, detentores do título de doutorado, aqueles, então, que... Porque o doutor, muitas vezes, ele tem algumas atividades que estão relacionadas principalmente com atividade fora do Instituto, como avaliadores do MEC, participam de programas de pesquisa nacionalmente e internacionalmente. Então, para manter a coerência, manter a proposta, então, de toda essa ascensão, os doutores eles acabaram ficando aquém dessa proposta. Então, de certa forma, com o RCC hoje, nível 3, isso faz com que o professor não chegue mais ao doutorado. Se for pensar de uma maneira só financeira, infelizmente alguns pensam assim, eu tendo o título de mestre, consigo ganhar como doutor e não participo mais da qualificação. Então, a ideia é justamente quem está hoje no nível de doutor poder ter esse benefício financeiro. Porque a pesquisa ela é contínua, a extensão ela é contínua e o ensino é contínuo. E muitas vezes isso é o que acontece, alguns desvirtuam isso. Então, a gente acha que o RC serve para tapar um buraco que existe. Como o governo, muitas vezes, faz nos engolir cada coisa. Então, o sentido dessa proposta é justamente tentar obter do governo a manifestação, melhor dizendo, o reconhecimento, como o próprio nome diz, das funções que cada um exerce no seu determinado ambiente de trabalho. Então, o doutor, que passou por uma série de critérios, série de etapas, também teria o benefício de ter um acréscimo. Hoje, aqui, pela proposta, a gente equivale a titular. Sabemos que o governo, muitas vezes, não vai ser coerente a isso. Se fosse coerente, tanto o RCTAI já teria sido aprovado, teria sido colocado em prática, como também a questão dos aposentados. Então, a gente vê que o governo negocia por setor. Então, eu termino por aqui, então, dizendo que, justamente pela administração pública, ela prezar pelo princípio da igualdade, que assegura a proibição da discriminação gratuita entre os administrados, tanto tais como os docentes, doutores, todos devem ter, então, essa participação, esse benefício, que é o chamado RSC, tanto os professores doutores, como também os técnicos, independente da sua titulação. Ok, companheiro, obrigado. Dentro do prazo, o próximo... Próxima tese, o tema é Servidores Públicos Federais, só a luta nos leva à vitória. Página 71 a 74. Convido o apresentador da tese, um dos, o companheiro da tese que eu chamei, que é Servidores Públicos Federais, só a luta nos leva à vitória, não está presente. Então, a gente vai fazer uma... Companheiro, são 3 teses, vão ser apresentadas. A tese 2, seguindo a tarde, foi apresentada a tese 1. A tese 2 seria Servidores Públicos Federais, só a luta nos leva à vitória. Não tem ninguém no momento para apresentar, então a gente vai antecipar a terceira, a comunicação do Sinasef. Qual a importância sindical que queremos? Mais uma vez, a tese Servidores Públicos Federais, só a luta nos leva à vitória. Com esse tema, tem algum companheiro para apresentar essa tese, por favor? Não tem ninguém aqui. 30 pessoas escrevem essa Microfone. Não tem, cara.
Olha, pessoal, essa tese é escrita por 30 colegas sindicalizados. Um desses 30 está aí presente para poder defender essa tese. Pronto. Próximo. Sendo assim, convido o companheiro Fleming para apresentar a tese A Comunicação do Sinasef com a Imprensa Sindical Queremos, que é da página 75 a 82. Quando começar, pode avisar. Ok? Bom, boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que eu venho aqui apresentar a tese assinada por 12 companheiros, 4 deles até este momento membros desta direção nacional, 2 coordenadores gerais e, com bastante orgulho, um funcionário da direção do nosso Sinasef, né, um funcionário do sindicato, o jornalista Mário Júnior, que, por decisão desse plenária, não vai poder fazer uso da palavra, mas que nos ajudou bastante a sintetizar um conjunto de ações que nós consideramos essenciais para as lutas dos trabalhadores da nossa categoria. Um plano de lutas do Sinasef que não esteja diretamente ligado a um plano de comunicação preciso e certeiro não vai servir de grandes coisas. E a comunicação do Sinasef, felizmente, nos últimos anos, vem dando os bons frutos. E isso é notável, desde o último congresso para cá. 2012, ainda éramos da pasta o companheiro Bruno de Belém, hoje está sendo tocada pelo companheiro Luiz e o companheiro Williams, e conseguimos fazer com que um plano de comunicação fosse aprovado em nossos fóruns. Esse plano de comunicação conseguiu alterar algumas coisas que são importantes, eu vou me ater a elas gradativamente. E nós entendemos que a comunicação, ela não é um mero aspecto, ela não é um apêndice, ela não é algo além de outros organogramas dentro da estrutura do sindicato. Ela é essencial, ela é estratégica e ela é fundamental para que a nossa política, aquilo que o pensamento do conjunto dos nossos fóruns consiga sintetizar como plano de ação, consiga chegar à capilaridade dos mais distantes rincões que representam esse processo de expansão e que tenha um membro da nossa categoria precisando desse diálogo e dessa interlocução. A comunicação do Sinasef Nacional ela passa por mudanças notáveis na sua composição, metodologia, abastecimento de canais, estética e fluxos, num processo iniciado, como eu já havia dito, desde a última gestão, em 2012, e, em prática, perceptivelmente, mais acentuadamente a partir de setembro de 2013, quando a gente fez, inclusive, a reformulação do boletim. Vocês sabiam como o boletim era feito, preto e branco, era um texto de Word, e o boletim do Sinasef era o principal veículo de comunicação do nosso sindicato. Alguém elaborava o conjunto de posicionamentos políticos e notícias, e, no final de uma semana, esse compêndio de informação era repassado para a nossa base. Esteticamente questionável a estrutura e a retenção de comunicação. Nosso website não era um potencial interlocutor, as nossas redes sociais eram extremamente subutilizadas, e a gente vai apresentar, inclusive, aqui dados que comprovam o crescimento e a potencialização das informações ligadas ao Sinasef nos últimos anos. Agora, é importante que se diga que, apesar do esforço da categoria em nossos fóruns, das direções anterior e atual, das pastas, nós ainda contamos com uma equipe de comunicação, que foi uma decisão tirada lá atrás. A gente tirou do peso de um jornalista o papel do assessoramento da comunicação, colocou numa equipe de comunicação, mas essa equipe ainda se resume a 2 jornalistas, um deles o Mário e a outra jornalista, a Mona Lisa. Então, o objetivo é trazer aos sindicalizados a visão de que a imprensa do sindicato deve ser priorizada
pela natureza das suas tarefas de publicação das ações de cessão do Sinasef, que é outro fato importante, nós paramos de ter uma relação unilateral, onde a direção encaminha a política e a base recebe passivamente. Os veículos de comunicação do Sinasef, a imprensa do Sinasef passou a ser também um espelho, um retrovisor, um caminho e um farol para a expressão de todas as mobilizações das nossas seções e das nossas bases. Diuturnamente são alimentadas as redes sociais, no site, tudo o que acontece que chega até a nossa comunicação, e isso para a gente foi muito importante. Então, a publicização das ações do Sinasef e também de formação de opinião do seu público leitor. Isso também é importante. Diferente de outros segmentos, nós não estamos aqui única e exclusivamente passando informação para vender shampoo. Nós estamos passando informação, elaboração de política para organizar no local de trabalho ações de intervenção da nossa categoria e mudanças sociais importantes e significativas para o país. Então, a assessoria de comunicação, a natureza dessa atividade de uma assessoria de comunicação passa pelo entendimento de que o assessorado precisa estar em evidência, emitindo o seu discurso em várias modalidades midiáticas e ocupando canais onde o seu público-alvo se encontra. É óbvio que o nosso público-alvo são técnicos e docentes da rede dos institutos federais Brasil afora, mas também são as entidades e centrais sindicais e seções de outras categorias, pois nós somos um movimento social vivo e pulsante e precisamos estar solidários e concatenados às demais lutas, assim como a sociedade civil. Nós temos posicionamentos sobre a questão do machismo, da homofobia, do racismo, questões que para a gente são muito caras e que expressam a mudança significativa do país está vivendo e que a gente precisa potencializar e colocar o nosso sindicato, nossos veículos de comunicação como repercussores dessas ideias e pensamento. Então, os canais de comunicação, é importante dizer para vocês que sofreu algumas importantes mudanças, obviamente, mas ainda precisa mudar a sua plataforma, porque ainda não é suficiente para o conjunto de arquivos que nós temos, e já está em andamento um processo de constituição que em breve será apresentado de um novo website. E também a melhoria da sua apresentação visual. Há de se considerar que o site do Sinasef não está, hoje, ainda, visualmente, com uma interface que diga da sua importância e do que ele expressa na sua magnitude. Esta ferramenta, que pode ser considerado o principal veículo de comunicação que temos, guarda a memória de nossa comunicação contemporânea em um banco de documentos com milhares de arquivos, que democratizam com as bases o conhecimento acerca das decisões aprovadas em nossos fóruns. A gente está falando de uma coisa que foi constituída em 2011, representa a visita de 5,4 milhões de likes, de acessos, de visitação. E para a gente não é qualquer coisa. E antes de setembro de 2013, nós tínhamos apenas 1,8. Então, a mudança e o crescimento do papel da nossa comunicação é muito importante. E nós temos que continuar potencializando isso. E a principal proposta de alteração nossa diz respeito ao fortalecimento dessa equipe de comunicação. Porque jornalista, inclusive, não pode ter desvio de função dentro da área de trabalho de um sindicato de trabalhadores que são contra desvio de função. Então, o Mário e a outra jornalista, a Mona Lisa, não podem diagramar, não podem fazer o papel do publicitário, não podem fazer o papel do website, não pode fazer uma série de questões que eles fazem, e fazem muito bem, mas precisa que a gente monte e consolide a equipe de comunicação para poder fazer desse instrumento um veículo que, de fato, faça a nossa imprensa de comunicação e a nossa imprensa classista algo importante para as nossas ações cotidianas. O boletim, como vocês perceberam, a partir do número 530, sofreu uma alteração. São 39 novas edições que vocês verificaram que ele passou a ser colorido. A depender do período, ele tem uma diagramação e uma estética
que corresponde às colorações do momento, no período ligado à luta das mulheres, ou seja, no mês de março, ou campanhas que nós abraçamos, né? Esse boletim tem uma importância muito grande, mas o boletim deixou de ser o principal instrumento. O nosso website e a atualização permanente, simultânea e diária, constante das informações, é muito mais eficiente. Por isso que o boletim deixou de ser algo semanal, obrigatório. Proposta nossa é que seja algo quinzenal ou especial, com mais profundidade, mais analítico e menos noticioso, porque notícia nós transmitimos nos nossos principais canais. O posicionamento do Sinasef nas redes sociais, se comparado a qualquer outro grande sindicato hoje, ou central sindical, é de destaque nesse cenário, diante de qualquer critério de monitoramento ou mensuração de resultado que queiramos tomar. Mas a ausência de um profissional específico para trabalhar com social media, ou seja, quem vai fazer o gerenciamento das nossas redes sociais? É o jornalista que faz a elaboração e organização do conteúdo que foi elaborado pelo conjunto da nossa categoria em nossos fóruns? Não pode ser. Então, a gente precisa dar atenção a isso. Só algumas informações. A nossa fanpage, hoje no Facebook, conta com 9.600 curtidas. 2 grupos no Facebook, né? E nós temos, de setembro de 2013 para cá, o Facebook possuía 2.900 curtidas apenas. Tivemos um crescimento de 331%, com uma mudança de a atenção, que era apenas a ação de um funcionário jornalista, para a construção de uma equipe e de uma nova percepção de comunicação para o conjunto da nossa categoria. E no Twitter, um crescimento de 640%, algo espantoso e significativo. Entre as nossas propostas, para potencializar seu objetivo e, claro, no quanto importante é isso para o nosso plano de lutas, nós estamos apresentando a criação de um GT de comunicação do Sinasef para debater as mudanças na comunicação sindical de maneira ampla e modernizar, organizar continuamente a estrutura de imprensa do sindicato, o qual também seria responsável pela produção e redação de um novo plano de comunicação para o sindicato, documento que será remetido a uma plenária nacional visando estabelecer uma política de comunicação para o Sinasef. Criação de um encontro de comunicação do Sinasef, a ter sua estrutura e concepção política definidos pelo GT e encaminhada à aprovação do plenário nacional. Mudança de periodicidade do boletim do Sinasef, de semanal para publicação especial, sendo ela eletrônica ou impressa, a depender da necessidade. Criação de uma newsletter do Sinasef. Fortalecimento da inserção do Sinasef nas redes sociais, com estudo contínuo dos canais disponíveis e criação de novos perfis de acordo com nossas necessidades. Contratação de um profissional de publicidade ou designer para cuidar da estética de comunicação, o qual, preferencialmente, também tem habilidade em produzir ilustrações, ou seja, charges. Contratação de um profissional de jornalismo ou relações públicas para trabalhar com social media, ou seja, o gerenciamento das redes. E criação, portanto, com contratação dos profissionais solicitados nos itens 6 e 7, de uma equipe de comunicação para redação de texto, um profissional de organização gráfica e um profissional de social media, sendo um dos 4 profissionais com contribuição também de editor e coordenador de equipe. Para nós, essa é uma das questões essenciais e um elemento que nós consideramos extremamente importante frisar é que, diferente das assessorias de comunicação empresariais, que não transformamos informações em mercadoria ou fonte de lucro, mas em objeto de intervenção política e transformação social, como eu havia dito, e volto a frisar. Não tratamos a comunicação de maneira verticalizada, mas sim de modo horizontal, dialógico e colaborativo. Que esse congresso consiga fazer com que a comunicação continue sendo fortalecida e que a gente consiga atingir o conjunto da nossa categoria, para que elas sejam escutadas e que a nossa política seja, de fato, implementada de forma extremamente democrática. Obrigado. Ok, Flêmio, lhe agradecemos a apresentação.
Dando seguimento, convidamos o companheiro para apresentar a tese Servidores Públicos Federais, só a luta nos leva à vitória. É Davi Lobão. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu queria começar pedindo um pouco desculpas, né? A gente voltar aqui para defender outra tese, e no nosso grupo nós tínhamos discutido que era eu que faria defender essa tese, porque na minha base a gente tem conseguido fazer a discussão sobre a campanha salarial. E para a gente é importante que fala diretamente da nossa vida. A primeira pergunta que eu acho que a gente tem que começar a discutir é: nós vamos ou não fazer a campanha salarial 2015? É importante ou não? Ou a nossa base já está satisfeita com a vida que tem? Coloco isso, pessoal, para que todos nós façamos uma autocrítica. Nessa rodada de assembleia, que tirou os delegados para esse congresso, nós tínhamos em pauta a discussão da campanha salarial. E eu tive o cuidado, junto com o Luiz, de olhar as atas dos delegados e fazia uma olhadinha sobre a pauta da convocação. Me perdoe, eu fiquei triste em ver que o índice de sessões nossas, que elegeram seus delegados recentemente em Assembleia Geral, mas discutiram a campanha salarial, foi muito pequeno. Foi muito pequeno. A maioria das nossas sessões não discutiram a campanha salarial. E pode ter problemas, até mesmo fruto da relação da direção do Sinasef e base. Porque nós já vimos construindo isso há algum tempo. Em novembro, nós fizemos o primeiro Seminário Nacional dos Servidores Públicos Federais para ver se fazíamos uma campanha unificada. Lá se tirou algumas propostas que deveriam voltar para as bases, para em janeiro a gente bater o martelo sobre a nossa pauta de reivindicação. E em janeiro nós fizemos a reunião ampliada dos servidores públicos federais, que deu 400 trabalhadores e tinha uma boa representação do Sinasef. Tiramos uma pauta unificada. E qual era a tarefa? Massificar essa base, na base. Discutir ela amplamente na base. Colocar para a base o que é que nós estamos reivindicando. Porque no dia 25 de fevereiro tinha o protocolar da pauta. Nós íamos para o Ministério do Planejamento dizer: essa é a nossa reivindicação. Íamos protocolar isso. E foi o terceiro ato que nós fizemos. Então, olha, 3 atos nacionais, todos 3 com a participação do Sinasef. Não se justifica a gente estar com pouca discussão na nossa base sobre a campanha salarial. Na DN, alguns companheiros têm colocado um discurso que, mas os professores estão muito satisfeitos, ganharam o RSC. Companheiros, eu falo com a autoridade do Instituto, onde os trabalhadores ganharam mais RSC do que qualquer outro. O Instituto Federal da Paraíba já está chegando perto de 900 docentes que receberam o seu RSC. E 540 com retroativo, 540 docentes com retroativo de 2014 já. Eu ganhei quase 40 mil de retroativo. E isso foi fruto da nossa luta. Eu estou orgulhoso por isso. Isso, companheiros, não diminuiu o âmbito. A nossa Assembleia, no meu campus, que foi convocada, tendo como centro a campanha salarial, paralisou o campus. Paralisou o campus. E olha bem, companheiros, tinha uma atividade do reitor lá. Nós nem sabíamos disso. Mas quando o reitor chegou para se reunir com o diretor e tal, o diretor foi lá para o salão administrativo lá da direção do campus e não tinha ninguém para recebê-lo. Sabe por quê? Porque todos os técnicos, até mesmo o diretor, estavam na Assembleia do sindicato. Todos. Não tinha uma aula. Então, companheiros,
vamos fazer o trabalho, vamos fazer para a base, que eu acho que a base vai dar a resposta. Sabe por que vai dar a resposta, pessoal? Porque apesar da ofensiva que o governo está jogando contra os trabalhadores, há uma reação dos trabalhadores muito, mas muito acima do que a gente espera, pelo que está acontecendo e pela ansiedade dele dizer, meu Deus, eu quero viver bem, eu vejo o governo roubando por tudo que é lado, eu vejo falcatrua por tudo que é lado, eu não vou lutar pelo que é meu? Uma coisa foi 2012, que foi difícil, fizemos uma boa greve, onde o governo tinha 70 e poucos % de aceitação popular. A outra é um governo com 13% de aceitação popular. Então, o primeiro chamamento dessa assembleia, dessa tese, pessoal, é vamos fazer a campanha salarial, pessoal. Vamos voltar para nossas bases e dizer, não, eu quero fazer a campanha salarial, eu vou mobilizar os trabalhadores, tem uma pauta unificada, é 27,3% de reajuste linear, é database, é não ao PL 4330, é pela, que é importante frisar, eu esqueci, é pela anulação da reforma da Previdência, coisa que no ano passado a unidade dos trabalhadores não tinham colocado, porque a CUT era contra, hoje nós conseguimos colocar, na pauta. Então, companheiros, é preciso massificar essa pauta. Se necessário for, a nossa tese diz aqui, vamos fazer um caderno explicando essas propostas para a base, para ser amplamente divulgada. O Fórum Nacional dos Servidores Federais fez um jornal, colocando essa pauta bem trabalhada, e a nossa tarefa agora, vamos divulgar isso amplamente na nossa base. Agora, tem uma coisa que nós não podemos deixar de lado, pessoal. É o dia 7, 8 e 9. É a jornada da nossa luta. Companheiros, eu vou dizer uma coisa a vocês. No meu campus tem 100 e poucos trabalhadores, a Assembleia tem mais de 100. E nós colocamos em votação a paralisação de um dia. De 7, 8 e 9, paralisar um dia. E quando fomos colocar em votação, e eu estava na mesa conduzindo os trabalhos, quem concorda com a paralisação de um dia, levanta o crachá. Levanta o dedo, aliás, não é crachá lá, né? E até o diretor da escola foi obrigado a levantar, porque a base todinha levantou, ele ficou encabulado e levantou também. Então, companheiros, há sim uma disposição de luta se a gente fizer o trabalho de base. Precisamos fazer, porque tem companheiros que talvez esteja trocando, achando que a mídia, Facebook, não sei o quê, substitui o trabalho da base. Não precisa mais fazer assembleia, não precisa mais fazer reuniões, isso é ruim. O Facebook, nós estamos usando, tudo que nós fazemos aqui, Mário publica, é importante que as bases façam isso, publica, tem que publicar mesmo, tem que servir de experiência para o outro, mas nós precisamos dizer aos nossos trabalhadores que nós queremos fazer a database. Eu acho que é ousadia esse Congresso aprovar aqui greve, aprovar aqui paralisação, mas temos que aprovar aqui uma coisa. Dia 7, 8 e 9 não vai ser dias normais na nossa instituição. A nossa sessão tem a obrigação, nesses 3 dias, fazer coisa diferente. Uma manifestação, um café da manhã, uma panfletagem, uma paralisação de 1 hora, um debate. Mas nós temos que fazer alguma coisa 7, 8 e 9 que mostre a nossa disposição de luta. Que mostre que nós queremos fazer, sim, a campanha salarial de forma unificada. E a nossa tese é ousada para isso. Sabe o que é que nós estamos propondo aqui? Que a gente propõe a todas as entidades dos servidores públicos federais que a gente não senta com o governo individualmente. Só senta se for com fóruns todinhos de uma vez só para discutir uniformemente, de forma unificada. Sabe por que isso, pessoal? Porque na greve de 2012, sabe o que aconteceu? O governo negociava isoladamente por entidade e negociava com o fórum todo mundo junto. Depois ele não apresentou proposta nenhuma de carreira para ninguém e apresentou apenas reajustes. E para todo mundo, praticamente, 5%. E, companheiros, 5% foi apresentado de forma isolada para entidade e entidade. Se ele fosse apresentado de forma unificada para todas as entidades, a força e a união das entidades poderia dizer um sonoro não. Então, nós temos que nos resguardar para não acontecer essa experiência. E eu queria aqui dialogar com os professores. Se é verdade que nós ganhamos o RSC, é verdade que tivemos aumento dos nossos salários, por isso. Também é verdade que os nossos técnicos administrativos estão com uma perda irreparável no governo. Estão ganhando muito pouco. Do ponto de vista inflacionário, estão com a pior perda salarial.
Além disso, é o técnico administrativo da educação que tem o pior piso da categoria dos servidores públicos federais. Então, até por solidariedade desses companheiros, nós docentes temos a obrigação de fazer a luta. Nós temos a obrigação de ir para o campo da luta. Porque até o argumento do governo de que o acordo estava em curso e não mais poderíamos fazer greve, julgou nossa greve legal no ano passado, esse argumento caiu por terra. O acordo acabou. O acordo acabou, nós temos que fazer um outro acordo. Nós vamos fazer um outro acordo sem luta? Eu não estou dizendo que é com greve, não, estou dizendo que é com luta. Vamos fazer a luta. E vamos ver o que é que vai dar. Agora, pessoal, o que é que essa tese propõe aqui? Que a gente saia desse congresso com disposição clara de fazer panfletagem, de fazer mobilização, de chamar a categoria para a luta, de explicar qual é a nossa pauta, de dizer que existe uma campanha. Aqui na Paraíba, nós fizemos um esforço brutal para retomar o Fórum de Entidades Federais aqui no Estado. O Sintef-PB, a CSP com Lutas, a qual eu represento, e os companheiros do Sinasef, estamos construindo isso com muita dificuldade. Mas já fizemos 2 reuniões. E o que foi que essas 2 reuniões já fez? Primeiro, estamos garantindo a ida de uma caravana para Brasília, dia 7, 8 e 9. Isso é bom? Isso é ótimo, pessoal. É a primeira, olha, depois de muito tempo, a Paraíba está indo em caravana organizada para Brasília. Segunda, vamos fazer no dia 7 um lançamento da campanha aqui na Paraíba com os companheiros que vão ficar. Um lançamento oficial. Depois disso, nós já estamos combinando, e já está a data marcada, de ocupação da Assembleia Legislativa com uma audiência pública dos servidores públicos federais, as câmaras municipal de João Pessoa, a Câmara Municipal de Campina Grande, e agora, na reunião que tu teve lá embaixo agora com o Sintep, nós estamos tentando levar isso para Cajazeiras, para Souza, para tudo que é interior. Sabe o que significa isso, pessoal? Ocupar a imprensa, divulgar a nossa luta, fazer a unidade. E, segunda-feira, na 3ª reunião do Fórum Estadual da Paraíba, nós estamos discutindo a realização de um seminário estadual dos servidores públicos federais para discutir a sua campanha. Sabe qual é a lógica disso? Para que o servidor do Instituto Federal sinta o calor dos companheiros da saúde, que os companheiros sintam do Ministério da Educação, da universidade. Nós queremos, sim, que os nossos companheiros servidores públicos federais sintam cada um o calor um do outro. Nós precisamos dizer que somos uma só voz, que temos só uma preocupação: a defesa do Estado, está terminando? A defesa do Estado e a defesa dos nossos direitos. E a defesa de uma melhor vida. Aqui eu cheguei a ouvir, na discussão sobre conjuntura, um discurso mais ou menos assim: olha, nós ganhamos muito bem, para que não vamos lutar por salário? É verdade isso? Quando algumas pessoas desacreditaram do RSC, alguns companheiros do Instituto disseram: Lobão, manda o teu contra-cheque, que nós vamos divulgar aqui. Pode? Pode. Divulguei meu contra-cheque com o RSC. E aconteceu uma coisa curiosa. Uma cunhada minha, servidora pública federal, olhou meu contra-cheque no Facebook lá que estava em São Paulo. Ela olhou, ela trabalha em São Paulo, ligou para mim: ô, Lobão, tu tá alegre aí com esse salário que tá ganhando, né? 10.300 e poucos. É, estou feliz, foi um bom aumento e tal. Eu sou nível médio aqui da Receita, eu ganho 13 mil. Eu sou nível médio da Receita, eu ganho 13 mil. E aí? Me diga, compare, qual é o servidor público federal com a sua formação que ganha igual a você em qualquer outro ministério? Me diga. Então nós precisamos fazer essa campanha, companheiros. Nós precisamos fazer essa luta. O que essa tese quer é socializar essa responsabilidade. É socializar. E deixa que a história diga qual é o caminho que vamos trilhar. Acaba com essa história de que ninguém quer, ninguém vai. Vamos fazer! Vamos fazer! E eu falo com autoridade de que fizemos a mobilização no campus e vimos respostas. Os nossos companheiros não só vão para Brasília, como participaram ativamente da contribuição da caravana aqui. Tiramos dinheiro da nossa sessão para fazer isso. Estamos ajudando.
Agora vamos, pessoal, mobilizar a base, fazer assembleias, reunir os companheiros, divulgar. E eu queria terminar dizendo o seguinte: 7, 8 e 9 não pode ser dias normais no Instituto, porque ser dias normais significa que nós não queremos lutar, e essa não é a perspectiva da base. A base quer lutar. Companheiros da seção, saia do birô e vá para a base fazer esse trabalho, porque vai ter ressonância, vai ter resposta da categoria. Eu não tenho dúvida disso. E concluo dizendo que no plano de luta do Sinasef, a gente deve dar uma perspectiva clara do que nós queremos. Aqui, nós estamos conclamando que o Sinasef assuma bandeiras de lutas que nos unifique com a classe trabalhadora de todo o Brasil, na luta contra os ajustes fiscais, pela revogação das medidas provisórias 664 e 665, pelo arquivamento do projeto 4330, contra o pagamento da dívida pública do Teoria Já. Então, tudo isso nos soma a classe trabalhadora em um só eco. Eu concluo dizendo aos companheiros que nós temos a obrigação. Você se incomoda com a luta, não é, Margarete? Eu parabenizo ela. Então, companheiros, eu concluo dizendo a todos: vamos fazer o trabalho junto à base. Ela está esperando que a gente se mexa, e ela vai se mexer com a gente, e vai surpreender muitos que acreditavam que a base não estava disposta à luta. Viva a luta, companheiros! Ok, Davi Lobão, obrigado. A gente agradece a sua apresentação. Companheiros, antes de terminar aqui a mesa, tem 3 questões. A Silvana vai usar aqui fazer uso da fala. Tem uma solicitação da CSP com Lutas através do Barela. E tem a comissão organizativa do 29º Comissão de Sistematização, que vai dar também um informe aqui a vocês. Então, a Silvana fica por último. Então, chama o companheiro Barela, por favor. CSP com Lutas. Barela, a gente pode consensuar. Plenário, 3 minutos, tá bom? Não é muito rápido, companheiros. Vocês sabem que o Andes é filiado à CSP com Lutas também, assim como o Sinasef é filiado. E foi um debate bastante duro entre eles para definir a filiação à CSP com Lutas. Tanto quanto no Andes, tanto quanto aqui, foi feito um debate a partir da base, até decidir nos fóruns regulares da entidade. Quais são? Os congressos. Em última instância, quem decide. Recentemente, o Andes fez um congresso, 23º Congresso, lá em Brasília, e não teve uma sequer tese que defendesse a desfiliação da CSP com Lutas. E esse congresso tirou uma resolução de chamar um CONAD, que é um Conselho Nacional das Seções Sindicais, para discutir nesse CONAD as resoluções que vão levar para serem debatidas no Congresso da CSP com Lutas. Esse CONAD não tem autonomia, autoridade, nem perfil para votar ou discutir a desfiliação da CSP com Lutas. Não tem a menor possibilidade de apresentação de um documento ou de uma tese solicitando a desfiliação da CSP com Lutas. Portanto, a informação que foi dada aqui, ela é equivocada, no mínimo. Certo? Só para deixar isso, esclarecer aqui, não quero mais falar, só para deixar claro isso, porque, às vezes, na disputa política, nos debates políticos, nas batalhas políticas, a gente utiliza de métodos que, na minha opinião, são estranhos à classe trabalhadora. E a gente tem que esclarecer para que esse tipo de método não vingue, não viva cotidianamente entre nós. Obrigado. Ok, Barela, passa aqui para os companheiros da Comissão de Sistematização para dar um informe aqui sobre a questão dos trabalhos a seguir. E aí eu peço aos companheiros que a gente encerre essa mesa logo após a fala do companheiro. Tem a companheira Silvana, desculpa. Companheiros e companheiras, Fabiano, por favor. Nosso informe será breve, mas é na tentativa de auxiliar os trabalhos desse momento posterior e, obviamente, os trabalhos de amanhã. O informe é com relação ao funcionamento dos GTs. Vocês já devem ter visto por aí
no cartaz, no crachá de vocês, no verso, tem o indicativo de qual grupo vocês pertencem. Tá? Então, vocês irão ser direcionados, devem se direcionar para as salas onde acontecerão os GTs de cada grupo, de acordo com a coloração que tem aí no seu crachá. Basicamente, como vai ser o funcionamento dos GTs? Teremos as discussões das teses, depois os encaminhamentos que as teses trazem e, por fim, os encaminhamentos que a plenária fará com relação às teses. Tá? Então, mais ou menos esse será o funcionamento. Discussão de tese, discussão os encaminhamentos da tese e, por fim, os encaminhamentos que a plenária resolver. A Comissão de Sistematização informa que cada mesa deverá ser composta por um relator, um coordenador, conforme o estatuto, perfeito? O regimento, desculpa. E nós estamos sugerindo, para facilitar o trabalho das mesas, que tenha mais uma pessoa para a contagem do tempo. É uma sugestão que a comissão está dando, porque às vezes o relator tem uma tarefa árdua, o coordenador vai estar preocupado com outras coisas e tem alguém que se voluntarie para fazer a contagem do tempo. Tá ok? O trabalho da comissão vai se dar hoje, depois das 21h30. Às 20 horas temos as reuniões dos grupos e, posteriormente, a reunião da comissão de sistematização vai acontecer. E aí, essa comissão vai se reunir com cada relator dos GTs, tá certo? Então, cada relator dos GTs irá participar dessa reunião junto com a comissão de sistematização. Então, os relatos de vocês vão ser trazidos para nós e a gente vai estar fazendo isso, um trabalho coletivo, às 21h30. Ok? Então, os relatores terão que participar, portanto, dessa reunião com a comissão de sistematização. Esse trabalho, portanto, será feito pelos relatores, mais a comissão nesse horário. Tanto hoje quanto amanhã. O Fabiano fez um trabalho, junto com o pessoal da comissão, de sistematizar os encaminhamentos das teses. Então, cada grupo receberá uma síntese, uma clipagem dos encaminhamentos que as teses trazem, para que todas as teses sejam votadas e os encaminhamentos sejam devidamente trabalhados nos GTs. Tá ok? Vocês receberão esse material e, obviamente, acrescerão nesse material os encaminhamentos que cada grupo terá. Ok, pessoal? É somente isso. Desejar a todos um bom trabalho e mãos à obra. Só para repetir os locais dos grupos, e cada um vai se locar agora. A gente pede encarecidamente, pessoal, o pessoal da direção do hotel diz que esse elevador ele é largo, mas se entrar mais de 5 pessoas, ele vai descarrilhar. Então, que não entre mais de 5 pessoas, porque só cabe 5. Já descarrilhou um aí. Né? Então, no máximo, 5 pessoas. Então, vamos lá. Olha, Esperança, Salão Esperança, onde é que ele fica? Na portaria. Quem vai participar deles? Pessoal do grupo vermelho. Então, você olha aí atrás do seu crachá e vê o que é que está aí. Qual é a sua cor? Se sua cor for vermelho, é no Salão Esperança. Calma, chego lá. Salão Verde. Vai participar o pessoal do crachá verde. Lobão, me permita. Eu estou pedindo aos companheiros que não saiam, que tentem nas 2 informes ao término aqui da fala do Lobão, por favor. Salão Verde, o pessoal dos crachá verde. Onde fica o Salão Verde? Lá embaixo, aqui na piscina. Salão Verde. Tá? Salão Azul, Salão Bessa. Pessoal do cartão, Salão Bessa. Onde é que fica o Salão Bessa? Aqui no 6º andar, aqui na frente. Lilás, também fica no Salão Bessa. Lilás, que é aí. Então, lá no Salão Bessa, são 2 grupos, está lá montadinho, um de costa para o outro, sem nenhum problema. E o branco e o amarelo ficam aqui. O amarelo virado para o lado de cá, o branco virado para o lado de lá. Tá certo? Então, lá no final. Pessoal, agora só um detalhe, sem corre-corre. A comissão de organização vai ficar aqui,
porque alguns companheiros vieram fazer uma queixa correta de que, olha bem, nós trouxemos 4 delegados da nossa sessão. Está todos os 4 no mesmo grupo. E nós queremos ouvir mais do que um grupo. Então, nós vamos aqui começar a mudar aqui as cores para que isso se contemple, sempre mantendo o mesmo número de pessoas por grupo. Então, quem puder vir, quem quiser fazer essa reclamação, vem aqui, depois dos informes dele, que eu só vou sair quando eu resolver o problema de todo mundo nesse sentido. A organização reconhece que é ruim ter todos os delegados em um só grupo, então a gente está aqui para quem quiser trocar, tá bom? Então, todo mundo escutou, muito obrigado. Finalizando aqui, Porto. Só apresentando a comissão, que era para eu ter feito isso inicialmente, eu, Vanderlan, Cíntia de Fala, Lagoas, Fabiano, IFRJ, Lyndon Johnson, IFPA, também os 2 da direção nacional, e Raimundo, que é do Sergipe. Tá? Então, essa é a comissão de sistematização. O Fleming resolveu sair da comissão. Tá? O Fleming resolveu sair da comissão. Aí só esse informe. Tá? Obrigado. Pessoal, dando seguimento, aqui tem 2 avisos antes da Silvana aí. Primeiro, às 19h30, tem uma reunião das escolas militares nesse local. Os trabalhadores, servidores das escolas militares, tem uma reunião às 19h30 aqui nesse local. E o pessoal, a galera do Sindicop aí, os companheiros do Sindicop, logo, terminando aqui, vai ter uma reunião aqui também, logo, aqui nesse plenário, nessa sala, nesse auditório, vai ter uma reunião do Sindicop. E agora eu passo para a companheira Silvana. Essas reuniões são dos companheiros do Sindicop, pediram para logo terminar, eles vão bater um papinho ali, depois cada um vai para o seu grupo. E os companheiros do Colégio Militares pediram para avisar a reunião 19h30 aqui, logo ao término das reuniões do grupo. Vai dividir comigo, Lobão? Bom. Pessoal, boa tarde. Alguns não estavam aqui quando a gente iniciou esse outro momento. É um informe, não é abertura de ponto, né? Apenas um informe. É com muita satisfação que a gente chega no 2º dia do Congresso. O regimento já foi aprovado, os trabalhos estão em andamento. E, para nós, é bastante importante esse momento, porque, acima de todo e qualquer compromisso, é fundamental que a nossa categoria esteja armada para os enfrentamentos que precisa fazer durante esse ano. Então, foi com base nesse compromisso que eu, mais um grupo de outros diretores da direção nacional, assumimos o compromisso de atuar no sentido de viabilizar esse congresso. Então, com ele em andamento, a partir de hoje, apresentamos a nossa renúncia. Eu, Alexandre Fleming, Flávio Barbosa e Helena Azevedo. E nós seguimos na luta ao lado daqueles que sempre estiveram lutando por um Sinasef classista, daqueles que sempre fizeram pelo combate às opressões, muito mais do que um ponto em véspera de Congresso Eleitoral. Seguimos na luta junto com aqueles que estão dispostos ao enfrentamento que nós teremos esse ano. E, acima de tudo, por um Sinasef sem personalismo. Era esse o informe. Neste momento, se faz a mesa. Agradeço o companheiro Joilson e o companheiro Aloysio. Ok? Um abraço. Vamos aos trabalhos do grupo.